Bom dia, caros juniores, a paz do Senhor Jesus Cristo para você e a sua família. Hoje é dia de domingo, dia de quê? De nós estudarmos as nossas lições da escola dominical, escola bíblica dominical. O que Deus tem preparado para nós dessa manhã, hein? Eu estou muito ansioso para começar a aula de hoje, que vai falar um assunto muito interessante. Mas antes de nós começarmos, vamos saudar também os nossos visitantes. Nós estamos aqui no chat, se você estiver ao vivo. Boas-vindas, visitantes! Boas-vindas a todos vocês que é a primeira vez que estão no canal Marcas do Evangelho. Meu nome é Abraão e para mim é uma grande alegria ter vocês aqui conosco. Essa é a aula dos juniores. Essa é a aula número 2 dessa série de aulas que nós estamos estudando sobre os reis de Israel. Olha só, vocês aí, né, estão estudando sobre os reis de Israel. Essa é a segunda lição. Boas-vindas para vocês, deixem um like, compartilhe com seus amigos, deixem um comentário aqui embaixo, assiste até o final, eu sei que vocês vão gostar, ok? Então, a paz do Senhor Jesus Cristo, é uma grande alegria ter vocês aqui conosco. Hoje é dia 9 de outubro, iremos estudar sobre o rei mais sábio que já existiu. Mas você sabe como ele se tornou o rei mais sábio que já existiu? Ele se tornou o rei mais sábio, talvez, achando uma lâmpada mágica, esfregando e saindo um gênio e falando, qual desejo você quer? Não foi, calma, não foi bem assim. Nós veremos hoje nessa aula como ele se tornou o rei mais sábio que já existiu. E não somente o rei mais sábio, mas ele foi rico e honrado. Vocês sabem o nome dele, né? Salomão. Hoje nós vamos aprender tudo sobre como ter sabedoria, sermos sábios, assim como Salomão. E não somente sabedoria, ele adquiriu muitas outras coisas, ok? Então, boas-vindas para todos vocês, fiquem conosco até o final. E eu gostaria de perguntar, já começando nessa aula, uma coisa para vocês. Vocês já tiveram que decidir em algum momento algo importante nas suas vidas? Hein? Por exemplo, a pergunta do começo do vídeo, né? Você quer o quê? Qual é o seu desejo? Seria uma pergunta muito difícil, né? Mas vocês já tiveram em algum momento algo muito difícil de decidir? Apesar da pouca idade que vocês têm, eu acredito que vocês já passaram por esse momento várias vezes na vida de vocês. Eu tenho certeza que vocês, às vezes, têm dificuldades muito grandes. Por exemplo, gente, qual roupa que eu vou vestir? A roupa branca ou a roupa preta? Nossa, é muito difícil saber qual é o sabor da torta que eu vou querer. De morango ou de chocolate? Pois é, né? E hoje nós vamos ver alguém que estava enfrentando uma pergunta muito difícil para ser realizada. A pergunta mais difícil da vida dele. Será que era qual? Será que era a pergunta do começo do vídeo? Qual é o seu desejo? Não. O rei Salomão, ele começou, ele era filho, né? Ele começou o seu reinado, ele era um rei Salomão. Ele começou o seu reinado após a morte do seu pai. O seu pai também era um rei, e quando o seu pai morreu, ele começou o reinado. Só que imaginem, ele era um filho de um dos maiores reis que já existiu, e ele era muito novo. A quantidade de coisas que ele tinha para fazer era gigante. Ele tinha muitas questões para resolver, ele tinha muitas questões urgentes para resolver. Todas aquelas pessoas dependiam dele. Sabe como ele resolveu este problema? Este problema é o problema de conseguir ajudar aquele monte de gente que vinha querendo a ajuda dele. Olha, nós vamos ver nessa aula. Mas antes, vamos para o nosso momento de oração com um de vocês. A paz do Senhor, juniores. Meu nome é Isadora e hoje eu vou ler a oração do caderninho dos Salmos Kids. Cantem louvores ao Senhor que vive em Sião. Falem a todas as pessoas o que ele tem feito. Leia os Salmos 9:1. Deus vive em um lugar santo. Fale para as pessoas que ele é bom e todas as coisas que ele fez e faz.
Orando os salmos. Senhor, que nossas bocas sempre cantem louvor que te agrade e que sempre falemos do teu grande amor a todas as pessoas. Orando pelas crianças da República Centro-Africana. Proteja as crianças dos sequestros, que as crianças não sejam obrigadas a lutar pelos grupos rebeldes. Amém. Tchau, juniores. Agora eu tenho uma outra pergunta. Você gostaria de ser um rei ou uma rainha? Acredito que sim, não é mesmo? Por quê? Porque os reis e as rainhas, elas fazem aquilo que as outras pessoas mandam. Então elas têm os seus desejos atendidos. Uhul, eu vou poder mandar em todo mundo. Faça isso, faça aquilo. Não, calma. Não é esse tipo de situação que nós estamos falando aqui não, tá? E antes de você aceitar ser um rei ou uma rainha, saiba que a função de um rei não é a somente fazer o que as pessoas mandam, ok? Ah, tá bom. Eu já imaginava mesmo. Então, por quê? A função de um rei ou de uma rainha, como eu já falei anteriormente, vem com muita responsabilidade. Grandes responsabilidades. Imagine, por exemplo, que pare de chover. As pessoas vão morrer de fome. Como você vai alimentar todos os seus súditos? Só mandando eles arranjar um pão? Arranje um pão, arranje o pão, arranje o pão. Não funciona assim. Não funciona assim. Ou vai que surge um coronavírus. O que você vai fazer? Vai que surge alguma doença. Você é um rei. Você deve se virar para prover a solução para os seus súditos, para o seu reino. Pior! Imagine que o seu reino entra numa batalha. Somente você será o responsável pela vitória ou pela derrota do seu reino. Pensando bem, parece que a vida de um rei não é nada fácil, não é mesmo? Na aula anterior, como nós já falamos, nós vimos sobre o rei Davi. Davi era um rei segundo o coração de Deus. Ele era um rei amado. E ele foi rei em Israel por muitos anos. Porém, um dia, a coisa que todos vão ter que enfrentar, a menos que Jesus volte antes, é a morte. E a morte acabou chegando para o rei Davi. Então, o seu filho, que nem era o primogênito, não era o seu filho primogênito, Salomão, acabou assumindo o trono. E ele assumiu o trono novo. E agora? Como ele iria lidar com todas aquelas situações? Ele foi escolhido por Deus, mas só ser escolhido por Deus para liderar ou para ajudar as outras pessoas adianta? Claro que não, né? Nós estamos vendo aqui que Salomão, ele tinha uma grande missão pela frente. Então, no seu coração, Salomão ficou aflito. Ele ficou muito aflito. Ele falou: gente, o que eu vou fazer? Como irei governar? Eu sou só uma criança. Eu não sei governar. Meu Deus, e agora? Nossa, o que eu vou fazer? Foi aí que ele teve uma ideia. Ele teve uma ótima ideia. Ele pensou: bem, se Deus ele é o criador de todas as coisas, e se Deus ele é muito sábio, vou orar a Deus pedindo a ele sabedoria. Então, ele orou a Deus pedindo sabedoria. E você sabe o que aconteceu numa certa noite, enquanto Salomão estava dormindo? Vejam só no vídeo aí. Quando o rei Davi já estava avançado em idade, ele deixou o trono. Salomão, seu filho, foi ungido e proclamado como o novo rei de Israel em seu lugar. Salomão amava o Senhor e seguia os conselhos de seu pai, o rei Davi. Um dos primeiros cuidados do rei Salomão foi oferecer a Deus um grande sacrifício. Deus se agradou tanto deste ato que em uma noite apareceu em sonho a Salomão e lhe disse: "O que você quer que eu lhe dê?" E Salomão lhe respondeu:
Tu sempre mostrastes grande amor por Davi, meu pai, teu servo, e ele era bom, fiel e honesto para contigo. Tu continuastes a mostrar a ele o teu grande e constante amor. E lhe deste um filho que hoje governa no lugar dele. Portanto, dá-me sabedoria, para que eu possa governar o povo com justiça e saber a diferença entre o bem e o mal. Se não for assim, como é que eu poderei governar este teu grande povo? As palavras de Salomão pareceram boas aos olhos do Senhor. Então, o Senhor lhe disse que, considerando que ele pediu sabedoria para governar com justiça, em vez de pedir vida longa e riqueza, ou mesmo a morte de seus inimigos, o seu pedido seria atendido. Deus prometeu a Salomão que lhe daria inteligência e sabedoria como ninguém teve, e depois dele, ninguém teria. O Senhor prometeu também a Salomão que lhe daria até o que ele não pediu, como riquezas e honras durante toda a sua vida, de modo que não haveria outro rei igual a ele. Tudo o que Salomão deveria fazer era obedecer a Deus e guardar os seus mandamentos como fez Davi seu pai. Então, o Senhor prolongaria os seus dias na terra. Depois de ouvir essas palavras, Salomão se levantou, adorou a Deus, lhe ofereceu um sacrifício e deu um grande banquete ao povo. Que legal essa história, não é mesmo? Nossa, glória a Deus! Muito legal, né? Salomão, ele teve o seu desejo atendido, por quê? Porque Deus ele já tinha visto que o desejo de Salomão era muito bom. Ele estava pedindo sabedoria para governar o povo. E olha só como funcionam as coisas, né? Deus ele tem muito mais e além do que nós pedimos ou pensamos de acordo com a sua vontade. Então, você quer ter os seus desejos atendidos? Olha, Deus ele pode realizar não somente aquilo que você pede, mas ele pode realizar além do que você pede. Mas claro, é segundo a vontade de Deus. Nós vimos aqui que Salomão ele estava pedindo sabedoria para ajudar as outras pessoas, ok? Muito legal essa história, não é mesmo? Então, olha só. Lição 2 fala sobre Salomão, o rei mais sábio. Vamos ver o que fala sobre o nosso textuário de hoje. Memorizando. Feliz é a pessoa que acha a sabedoria e que consegue compreender as coisas. Provérbios 3:13. Paz do Senhor. Textuário. Feliz o homem que consegue achar a sabedoria e que consegue compreender as coisas. Provérbios 3:13. Amém. Glória a Deus pela participação de outra ovelhinha do Senhor. Muito legal a sua participação. Você gravou o textuário, né? Falando sobre feliz aquele que acha a sabedoria. E acha a sabedoria onde? Em Deus. Em Deus somente. É só em Deus. Por quê? Porque é Deus que concede a sabedoria. É somente Deus que concede a sabedoria a todos aqueles que a Ele pede. Olha só o que está escrito em Tiago, capítulo 1, versículo 5. Diz: E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Olha que legal, né? Deus, ele concede de forma abundante. E sabe o que significa não lança em rosto? Ele não vai ficar te zoando. Ele não vai ficar falando: ah, você é um bobo, você é uma pessoa que é tonta. Ele não vai ficar te zoando, ele vai te dar sabedoria. Por quê? Porque ele tem alegria em conceder os seus dons. Mas olha só, o versículo posterior, o outro diz: peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar. Ok? Então, você tem falta de sabedoria e esse é o desejo que nós devemos pedir a Deus. Sabedoria. Muito legal, não é mesmo? O que você tem a ver com o rei Salomão? Olha, meu caro e minha cara Junior. Olha só o que você tem a ver com Salomão. Você acredita em Jesus?
Você acredita em Jesus, né? Olha o que está escrito em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 6. Fala assim, ó. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele seja glória e poder para todos sempre. Amém. Tá vendo só o que você tem a ver com Salomão? Você, lembra que eu te perguntei se você gostaria de ser um rei ou uma rainha? Deus, ele te torna um rei ou uma rainha em Cristo Jesus. Então sim, você tem tudo a ver com Salomão. Hoje, Deus, ele coloca nas suas mãos a responsabilidade de cuidar do reino de Deus. E como você faz isso? Bem, você faz isso de várias formas. A principal delas é através da oração. É através da oração que portas são abertas. É através da oração que vidas são transformadas ao seu redor. Quando você ora pedindo a Deus com fé que Ele vai lhe conceder, Ele lhe concede realmente sabedoria, Ele concede provisão, Ele lhe concede tudo o que você precisa para estar vivendo como um rei e uma rainha do reino de Deus. Muito legal, não é mesmo? Olha, se você também é uma pessoa que pediu sabedoria a Deus e tem a sabedoria de Deus, você sabe também uma coisa que você vai acabar contribuindo? Você vai contribuir com as ofertas e com os dízimos na casa do Senhor, na igreja de Deus. É verdade. Aqui embaixo estão aparecendo os meios digitais para você estar ofertando. Você também pode trazer na igreja. Faça parte também dos mil valentes, o voto dos 1000 valentes, para ajudar na compra do espaço da igreja em Campo Grande. Ok? Deus abençoe vocês. Eu sei que é boa, eu sei que é perfeita e muito agradável a vontade de Deus. Eu sei que é boa, eu sei que é perfeita e muito agradável a vontade de Deus. Se faz um calorão é boa e se a chuva cai também, perfeita e agradável é a vontade de Deus. No dia de passeio é boa, se eu não for sair também, perfeita e agradável é a vontade de Deus. Eu sei que é boa, eu sei que é perfeita e muito agradável a vontade de Deus. Eu sei que é boa, eu sei que é perfeita e muito agradável a vontade de Deus. Se faz em calorão e se a chuva cai, perfeita e agradável é a vontade de Deus. No dia de passeio, se eu não for sair, perfeita e agradável é a vontade de Deus. Agradável, perfeita, agradável e boa. Agradável, perfeita e boa é a vontade de Deus. Agradável, perfeita, agradável e boa. Agradável, perfeita e boa é a vontade de Deus. É. Boa, perfeita e agradável, agradável, perfeita e boa. Na hora de brincar, na hora de estudar também, perfeita e agradável é a vontade de Deus. Na hora de brincar, na hora de estudar, perfeita e agradável é a vontade de Deus. Agradável, perfeita, agradável e boa. Agradável, perfeita e boa é a vontade de Deus. Agradável, perfeita, agradável e boa. Agradável, perfeita e boa é a vontade de Deus. A vontade de Deus. E estamos encerrando agora, né? Chegando, que pena, ao final da nossa aula de hoje. Mas antes de nós finalizarmos, eu gostaria de fazer um desafio.
O desafio de hoje para vocês que estão ligados aí no nosso canal, e também se você estiver assistindo depois, você pode deixar aqui embaixo um comentário que eu vou te responder, ok? E é para você colocar o seguinte: uma pessoa sábia e obediente ao Senhor, pontinho, pontinho, pontinho. É para vocês colocar na frente o que é que uma pessoa sábia e obediente ao Senhor faz. Ok? Vou dar um tempo aí para vocês responder. O que é que uma pessoa sábia e obediente ao Senhor ela faz? Vou dar um tempo, hein? Já escreveram? Vou dar mais 10 segundos, hein? Senão, depois, quando terminar a aula, vocês acabam de escrever nos comentários embaixo, tá? Amém? Glória a Deus! Então nós encerramos por aqui a nossa aula de hoje, super especial, nos mostrando que Salomão foi chamado para ser um rei. Ele reconheceu a sua necessidade de sabedoria e pediu a Deus, a ele sabedoria, a Deus sabedoria. E Deus, como um Deus sábio, né? Um Deus que concede os seus dons, concedeu sabedoria a Salomão. Aí eu te pergunto, e nós? Sim, nós. O que nós devemos fazer com as nossas vidas? Nós devemos também agir como Salomão. Primeiro, nós temos que obedecer a Deus. É fundamental. Salomão, ele ofereceu sacrifícios a Deus. E no dia que ele ofereceu um grande sacrifício a Deus, ele recebeu aquele sonho. Mas Deus, ele não se agrada em sacrifícios, tanto quanto ele se agrada em obediência. Para Deus, um espírito quebrantado e contrito vale muito mais do que muitos sacrifícios. A obediência para Deus vale muito mais do que se você ofertasse todo o dinheiro do mundo para Deus. Deus, para ele, isso não é nada. O que importa para Deus é a obediência. Então, nós já aprendemos aí uma grande lição. Salomão, no começo ali, ele era obediente. Eu creio que ele era obediente. Ele tinha fé, mas principalmente, ele acreditava no sacrifício de Jesus. Nós só podemos orar a Deus se nós crermos que Deus, ele nos perdoa. Ele perdoa os nossos pecados em Cristo Jesus. Se nós não pedirmos, não orarmos em nome de Jesus Cristo, nós jamais teremos alguma oração respondida. Nenhuma das nossas orações são respondidas se nós orarmos em nosso próprio nome. Salomão, ele só orou e só recebeu, por quê? Porque ele tinha oferecido sacrifícios. E esses sacrifícios apontavam para o sacrifício perfeito de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, ponto importante, seja humilde. Reconheça que você precisa aprender. Reconheça que você precisa que Deus te ensine. Reconheça que você precisa que Deus te dê um coração sábio. E Deus com certeza vai te dar um coração sábio. Amém? Que Deus continue te abençoando, abençoando a sua família. Até a próxima aula. Vamos orar para encerrar? Senhor, nós te louvamos, Pai, porque o Senhor é bom para conosco. Mesmo, Senhor, nós não merecendo, mesmo sendo pecadores, mesmo sendo falhos, o Senhor estende as suas mãos de misericórdia. O Senhor, Pai, é um Deus que não se compraz na morte do ímpio, mas o Senhor, Pai, é um Deus que requer de cada um de nós um arrependimento. Senhor, que o Senhor, Pai, venha abençoar cada um desses juniores que ouviu esta aula. Que o Senhor, Pai, venha poderosamente concedê-los sabedoria, que o Senhor dê a eles prudência, conhecimento, que eles cresçam, Pai, assim como o seu Filho amado Jesus Cristo, o Rei perfeito. Salomão, ele era imperfeito, Davi era imperfeito, mas o Jesus Cristo que nós cremos, nós pregamos, ele não é imperfeito. Ele é perfeito, ele é sem pecados, e por isso que a morte não pôde conter ele. Nós cremos em Jesus Cristo, que nós sejamos reis e rainhas, assim como Cristo é, que possamos estar juntos, poderosamente, sendo governantes no reino de Deus.
operando obras maravilhosas para a honra e glória do seu santo nome, Jesus Cristo. Em nome de Jesus, abençoa eles neste dia. Amém. Amém? Deus abençoe você. Até a próxima. Tchau.